Boa noite para quem estiver assistindo nossa gravação no momento, ou bom dia ou boa tarde para quem estiver assistindo outra hora. Estamos aqui gravando mais um ChopaCast, estamos iniciando mais um ChopaCast número 14, dessa vez com um convidado inédito, o Big Dev. Big Dev, boa noite. Boa noite, Léo. Pode chamar de Léo mesmo? Pode, sem problema. Léo, Pepe. Beleza. Só boa noite aí. Denunciar para a Receita Federal. Foi exatamente o que eu falei no outro negócio. Você gosta de chamar de Big, de não sei o quê. Mano, tanto faz, só não me denuncia para fiscal da Receita. É o nosso maior medo, né? Tipo assim, eu tenho um maior receio com esse negócio de privacidade. Eu fico assim, puta, eu tô usando os negócios aqui, só não me denuncia pra Receita, cara, por favor. Mas enfim, boa noite pro pessoal que estiver assistindo aí. Muito obrigado por ter chegado para prestigiar a gente com a participação de vocês. E obrigado pelo convite aí, Léo. Muito lisonjeado. Sem problema, agradeço por aceitar. E até aproveitando aqui, em boa hora esse podcast, porque, se eu não me engano, o Big Dev trabalha aí com desenvolvimento de jogos, tutoriais, está lançando um jogo, lançou ontem, ou lançou no passado recente, né? Isso, Fermi ontem... Parallax. Isso. Que é um trocadilho ali com Fermi Paradox, né? E aí o jogo é basicamente só... Tipo, eu troquei só porque realmente tem um fundo de Parallax, e eu falei, putz, vai ser só isso, então... E aí, é um space shooterzinho, tipo, ele foi feito em 3 meses, o meu modelo de negócio é meio esquisito, tem muita gente que não entende, eu acho que vai ser meio difícil eu crescer nesse mundo, porque o meu modelo de negócio é lançar jogo não completo mesmo, de propósito, porque eles se completam ao longo de, quando eu terminar de construir a mitologia do meu universo e tal, eles vão se completando. Então, tipo, a galera compra por um precinho lá, que começa meio carinho, né, mas como vai recebendo muita atualização ao longo do tempo... vale a pena um investimento inicial. Mas é isso, o joguinho ficou... Mas esse joguinho ficou até massa, esse jogo ficou bravo. É mais ou menos um pouco o modelo dos Kickstarters, né? Que você paga pelo acesso ao jogo e com o tempo vai recebendo as atualizações. Né? Isso, só que o meu é descaradamente mal feito de começo. Porque não tem financiamento, tá ligado? Então, tipo, eu tiro o dinheiro do próprio bolso pra fazer, e fica 3 meses ali investindo o dinheiro no jogo. E justamente porque, tipo assim, eu não gosto de prometer... Tipo assim, eu queria muito aprender a fazer Kickstarters, porque eu acho que, putz, isso é o futuro do desenvolvimento, principalmente de qualquer coisa criativa, assim, que envolva criação. Principalmente por esse negócio de propriedade intelectual, acho que isso aí vai morrer já já. Na era da distribuição de informação, é impossível você combater que a sua informação seja distribuída. E, na minha perspectiva, você... antecipar o rendimento daquele produto digital, o valor daquele produto digital, é o futuro, assim, sabe? Então, eu queria aprender, mas atualmente eu não sei, aí eu cobro pelo joguinho mesmo. Se você baixar, você vai pagar. Por falar em Kickstarter, você está trabalhando agora com o Nathan Lovato, né? De The Quest. Isso, a gente fechou uma campanha recentemente, bem sucedida, assim, eu acho que a gente está pedindo 14 mil euros, a gente fechou com 38 mil, E aí a ideia é ter, tipo assim, os segredos do desenvolvimento 2D, que a gente pega, tipo, vários jogos, a gente vai criar, tipo, vários protótipos de jogos, tipo, protótipos bem completos, assim, a gente só não vai, tipo, criar conteúdo em cima, porque aí ia virar um jogo, cada um ia virar um jogo. Mas a ideia é, tipo, vários protótipos de vários gêneros, então, tipo, o meu, por exemplo, é um Tower Defense, eu vou fazer um beat'em up depois, vai ter um de luta 2D também, aí tem um pessoal fazendo um de simulação, tem um de jogo rítmico. Então, tipo, vai ter uma de cada coisa que a gente vai mostrar assim, putz, é assim que você começa a fazer esse tipo de jogo aqui. E a ideia é quando a gente terminar ter vários protótipos para, quem quiser tem uma, tipo, entre aspas aqui, uma template, né, um modelo ali, você pega a partir dali e expande pro que você quiser. Perfeito. Conheço o Nathan há bastante tempo já comprei curso dele, nos meus tempos de estudar mais Godot, quando eu queria parar de usar Unity. Então, nossa, Unity é enjoada, né? Quando eu via Godot, pensei, código aberto, tem uma linguagem, não é ficar fazendo remendo com C Sharp, né, para integrar nem, tem uma linguagem própria, parece Python, já tá ótimo. Já tava ótimo na época, agora tá melhor ainda. Então, foi um dos projetos, assim, de software livre que eu vejo teve mais sucesso. Eu comparo até com o caso do Blender, né? Apesar que o Blender ele já é maior, né? Ele conseguiu o financiamento assim de um jeito que eu nem entendo como.
Pois é, mas é porque, tipo, o Blender também ele é bem antigo, né, cara? Se tu pegar o Blender, eu acho que ele já tem. Deixa eu só... Tu sabe, Tom, quanto tempo tem um Blender? Oi. Tu sabe Bicho, quantos anos tem um Blender? Blender. Acho que uns 30 anos pra mais, né? Não sei, tem bastante. Eu acho que é isso, uns 30 anos. E o Godot foi liberado o Source em 2014, sabe? bem mais Ele virou open recente. source em 2014. Ca- E o Blender, tipo, eles têm um modelo de negócio muito bom, cara, que é aquele negócio de open movies. Então, tipo assim, o Blender, ele é feito... Ele não é, tipo assim, é um projeto open source para as pessoas usarem. Ele é, tipo assim, a gente tem um estúdio de animações, a gente fez isso aqui pra gente. Estamos liberando o source. E aí, tipo, a galera financia esses open movies, eles pegam dinheiro, colocam ali na ferramenta para eles conseguirem desenvolverem o pipeline, né, o workflow deles melhor. E aí eles liberam essas releases ali pro pessoal open source. E por isso que o Blender é bom, porque tipo, ele é usado em produção mesmo, sabe? Sim, perfeito. É um projeto muito brabo também. Um dos filmes que lançaram daí que ficou meio famoso foi o Sintel, né? Teve Sintel, Tears of Steel. Isso. Tem Cara, uns recentes muito bons também, uns shorts também. eu lembro do Blender, tipo, não sei quanto tempo que eu tive contato, mas eu lembro da versão 2.49, que foi a última, aquela interface tenebrosa. Ai, que medo, cara. Nossa, mano. Aí depois eles lançaram 2.5, tinha uma... Aí já tinha um pouquinho mais... Um negócio mais bem pensado, assim, você sabia onde estavam as coisas, né? E antes era um negócio que tinha que... Visível. Tinha que apertar, sabe? Era um menu que eu nunca entendi aquilo. Mas enfim, sorte. Não, a interface do Blender é horrível, cara. Até hoje eu acho que, tipo assim, você tem que ter um cheat sheet com todos os atalhos, porque é mais fácil do que você tentar achar na interface deles ali. Agora eles até adicionaram esse recurso. Agora até adicionaram esse recurso de você apertar o espaço e procurar, né? Uhum. Mas já salvou um pouco. Blender? Eu acho que é. Ele é bem antigão. Então, mas 94 agora que eu nasci, não tem 30 anos, não. Quase, você tá achando que você não tem quase 30 anos? Tenho 26, pô. É de 94, teoricamente. Foi presente pros milênios aí. Rapaz do céu, faz tempo. Tô me sentindo velho, mano. Eu também. Mas... Eu sou de 94 também. Nossa, eu sou de 90, bicho. Tô até mais... Você já tá com 30 aí. Tô quase 30 em dezembro aí, tô quase chegando lá. Mas vai ter festa. Beleza. Vai ser a mesma festa de sempre, né? Nada. Vamos fazer uma livezinha aí tomando vinhos e queijos, pelo menos, sei lá. Live do Pepe Verso. Mas enfim, desculpa interromper. Não, sem problema. Mas tendo essa introdução, vai até bom para divulgar o trabalho aí, que é um trabalho que eu sigo há bastante tempo do Big Dev. Eu não sei se conheci o trabalho dele por causa do GD Quest ou vice-versa, mas enfim. Negócio que vocês acompanhem lá, se tiver a fim de aprender Godot e desenvolvimento de jogos em geral, dá uma conferida lá. Vou botar os links na descrição depois. Valeu. Só que, por incrível que pareça, o Big Dev não veio aqui para falar sobre o jogo. Tem até aquelas... Apesar dessa longa introdução. Apesar dessa introdução, mas é importante. Tem aquele negócio, né? Quando a vida te der limões, faça uma limonada. Alguns dias atrás, teve uma discussão nossa no Twitter e eu fiquei pensando, pô, esse aqui é um assunto que é até interessante, né? E seria não é uma boa ideia você desperdiçar isso com o formato do Twitter. Claro que em parte culpa minha, porque eu não sou uma pessoa que sei lidar com essa ferramenta, mas o Twitter também ele incita um debate meio simplificado, né? Não vamos negar que os 280 caracteres aí são problemáticos. Sim. E é muito perene, é muito volátil, né? Porque passou ali da timeline, acabou o debate, acabou a discussão. É uma coisa que o pessoal comentava do Orkut, né? Que pelo menos você tinha lá, ficava um negócio fixado, basicamente. Né? Você podia revisitar uma discussão, não sei daqui quanto tempo, e falar o que você queria lá. Depois de um tempo ninguém mais lê, né? Porque o Orkut tinha acabado já, mas pelo menos. Você já ouviu falar de uma plataforma, acho que é Kialo o nome, você já ouviu falar dela? Kialo? Nossa. Cara, ela é a melhor plataforma para debate, porque ela foi feita para isso, tá ligado? Então, tipo, eles têm, tipo assim, tópico da discussão e eles vão entrando em camadas de discussão. Então você coloca o tópico, tal coisa é verdade, aí você começa com argumentos a favor, argumentos contra,
e aí você pode vir um argumento contra e colocar argumentos a favor desse argumento contra, argumentos contra esse argumento contra, e aí você vai criando uma árvore de argumentação. Rapaz do céu. E aí, nossa, é muito bom mesmo. Tipo, eu tentei por muito tempo puxar a galera pra lá, mas não sei, porque a galera não curte muito. Mas, tipo assim, é muito bom lá. E aí tem você colocar esse argumento é muito valioso para sustentar essa teoria. Ou não, essa teoria... E aí, tipo, você pode criar uma discussão com várias teorias, né? E aí, não, essa teoria aqui, ela é extremamente relevante para esse ponto que está sendo levantado. Ou então você fala, não, essa daqui nem é tanto. E aí, no final, você coloca, tipo assim, verdadeiro ou falso. Ele vai, tipo, calculando ali, né? Baseado nos argumentos e como é que estão as coisas. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Então, tipo, tem uma galera filtrando, tipo, os moderadores, geralmente eles não contestam, tipo assim, isso aqui é falso ou verdadeiro, eles só pedem, tipo assim, para você estruturar esse argumento, você vai precisar de tal coisa. Aí você tem que cumprir com aquilo ali, senão eles colocam uma flag de que aquilo é inválido, sabe? Mas é muito bom, cara. Uma plataforma muito boa mesmo. Ela foi feita, na verdade, para tomada de decisão em empresas. Então, tipo, os CEOs chamavam ali a galera e falavam, ó, vocês têm até tal dia para criar, se a gente deve fazer tal coisa ou tal coisa, coloque os argumentos lá e a gente leva para frente a partir daí. E chegava no dia da reunião, eles avaliavam ali o Kialo para ver como é que a galera tinha construído os argumentos deles e tomava a decisão em cima disso. Muito massa. Que nem você comentou, é ferramenta criada no ambiente onde ela precisa funcionar, né? Onde você precisa entregar. Famoso, que a gente comentou antes, né? O skin in the game, ou na tradução brasileira, o famoso cu na reta, né? Exato. Ferramenta desenvolvida com cu na reta é a melhor. Mas falando sobre o debate do conteúdo em si, eu pensei em fazer um episódio para revisitar um tema que acho que é bastante caro para muitas pessoas dentro desse meio libertário, ANCAP, individualista, vamos dizer assim, de uma maneira geral, que é o tema do egoísmo, não é? E, assim, eu acredito que entendo a ideia de uma maneira geral, né? De que, por exemplo, nossas ações, elas são ação de qualquer pessoa. Cada pessoa busca, independente do que ela faça, ela está buscando uma certa satisfação pessoal, né? Ela está buscando atender um desejo próprio. E independente do que você faça, você não tem como se desvincular disso. Sei lá, não importa se você vai dar esmola para o mendigo ou se você vai encher o rabo de cachaça. Você tá buscando a sua satisfação pessoal em algum nível. Então, e no fim das contas, se você vai por esse lado, você vai chegar à ideia de que, na verdade, toda ação é egoísta, né? E qualquer tentativa de... qualquer discurso que, digamos assim, defenda um altruísmo, né? Ou alguma coisa que... Não sei se existiria uma tradução boa para isso, algo selfless, né? Algo em oposição a selfish. Ele é invariavelmente destrutivo, porque ele está indo contra a própria estrutura, não só a natureza humana, né? A própria estrutura da ação humana. Uhum. E, assim, é um argumento que eu entendo e que para mim faz todo sentido. Você consegue entender como posso dizer, como o sacrifício, digamos assim, por algo além do indivíduo, né, por uma abstração, ele é muito característico de ideologias coletivistas, né, que acabam sempre causando mais mal do que bem. Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa que, eu não sei, antes de tudo, gostaria de perguntar se você concorda com essa interpretação que eu faço, ou se você eu acho que alguma coisa. Acho que essa é a interpretação padrão, porque eu vejo que tem, sei lá, duas vertentes de se ler egoísmo, né? Uhum. Ou você se lê por fim ou por intenção. E eu acho que quando você fala da ação humana, geralmente você usa essa interpretação do fim, da finalidade. Independente de qual era a sua intenção, independente da intencionalidade, no fim, você fez isso por satisfação individual, satisfação própria. Aí, quando se fala assim em egoísmo por intenção, aí eu já fico meio confuso, não sei como é que fica. Mas do jeito que você falou, que é por finalidade, né, por satisfação individual, é isso mesmo. Tipo, a estrutura da ação humana, ela, inclusive, é uma premissa, né? A premissa da ação humana é que você age em busca de diminuir seus desconfortos, né? Então, é meio que isso, sim, nesse sentido eu concordo com o que você falou mesmo, com essa descrição de egoísmo.
Sim. Eu falo da interpretação mais, digamos assim, desse lado libertário, né? Mas a questão é que é verdade que o termo egoísmo, ele tem um estigma negativo no senso comum, né? Você pensar daquela coisa, como é que eu posso falar, ensimesmada, né? Do cara que não enxerga o resto do mundo. Acaba tendo até um overlap, assim, uma certa interseção com o egocentrismo, né? Que eu acho que é a confusão maior de todo mundo. Quando as pessoas falam egoísmo, elas estão querendo dizer egocentrismo, no fim das contas. Eu não acho que, tipo assim, parece que é isso. Existe uma palavra que é exatamente o que elas usam quando elas falam egoísmo, e elas não usam essa palavra, elas usam egoísmo. Só que tem o egocentrismo, que é o que elas querem dizer quando elas estão falando egoísmo. E eu acho que esse que é o problema, assim. Por que ninguém tá usando esse outro terminho aqui que foi feito exatamente para isso, então corrompendo esse outro que é benéfico, sabe? Inclusive, você me permite estender um pouquinho lá, desde dos princípios de psicologia, né? Já era, tipo assim, um fato de que o ser humano age puramente por egoísmo, ele busca satisfação individual e tal. Quando o Freud criou a ideia da trindade mental, né, da trindade psicológica, do id, do ego e do superego, ele já fala o ego é o que manda, que você é o ponto central mesmo de tudo, você tem que manter ele, entre aspas, alimentado mesmo. E aí quando você começa a ter, tipo, patologias do seu ego, que é justamente o egocentrismo, megalomania, essas coisas, que você começa a corromper mesmo a ideia de você agir em detrimento próprio e começa a agir de mau caratice para malefício de outros. Isso aí já começa a ser o egocentrismo, né? Você achar que os outros têm que agir em detrimento de você também. Aí já vira, né? Aí já vira uma patologia mesmo. Você não pode querer que os outros deixem de ser egoístas para agir em prol de você. Perfeito. Isso como se fala, é causa de confusão, mas até talvez seja uma mania minha, um resquício que fica na minha cabeça, porque, digamos assim, eu particularmente cheguei em libertarianismo pelo lado, digamos assim, pela direita, vamos falar assim. Essa galera mais conservadora, conservadorismo britânico, não sei o quê. Você começa a ver umas coisas que não parecem fechar muito bem, aí acaba sendo um caminho natural para muita gente. Só que existe como é que pode dizer, uma certa mania, né, um certo mindset de que o Michael Malice, não sei se você conhece, fala bastante, ele é um anarquista americano. Ele diz, por exemplo, o conservadorismo ele é aquela ideia de que qualquer instituição ela é redimível, eu nunca sei se é redimível ou remissível, mas que ela é redimível a partir do momento que ela é tradicional, a partir do momento que ela tem história. Então, por mais que ela tenha mais que ela seja cheia de podridão, se ela é uma coisa que se manteve durante muito tempo, você consegue redimir aquilo de alguma maneira, sei lá, você consegue fazer uma releitura daquilo. Enfim, eu não sei se é exatamente isso que ele quer dizer, mas a síntese que ele faz é essa crença de que você consegue redimir as coisas a partir do momento que elas são tradicionais, que elas têm uma certa história. E eu penso assim, quando você olha para toda a discussão entre o altruísmo e o egoísmo, mesmo com todas as dificuldades que você tem de definição, você fica pensando, será que quando a pessoa, talvez uma pessoa um pouco mais voltada, vamos dizer assim, para a ideia de virtudes e tudo mais, tem um certo susto com essa ideia do egoísmo, né, de todas as ações são egoístas e faz uma valorização do altruísmo. Será que tudo que ela está falando ali é dispensável ou tem alguma maneira de salvar, de redimir essa mentalidade dela, simplesmente conciliando com o que a gente quer chamar de egoísmo, né? E uma coisa que sempre me incomodou, pelo menos me incomodou durante bastante tempo nesse meio libertário, é o seguinte, até pelo menos ano passado, ano retrasado, tinha muita discussão em torno dos argumentos da ética, né? Da ética hoppiana, é refutável, não é, enfim, toda aquela discussão que não vem tanto ao caso aqui. Mas uma coisa que sempre me incomodou foi o seguinte, por mais que eu possa dizer que vamos assim, a ética libertária, como aquele sistema fechado, ela é algo consistente, eu não consigo, como é que eu posso dizer,
ela não, eu não vou me contradizer tanto, é uma coisa que ela consegue ser universalmente aplicável a todas as pessoas. Universalmente aplicável a todas as pessoas é meio redundante, né? Mas ela consegue ser universalmente aplicável. Beleza, isso não tem problema. Mas a questão é que, assim, mesmo que eu diga isso, ainda assim, para que você coloque ela em prática, para que você, não só coloque ela em prática, para que você se pergunte o que é a coisa certa a se fazer, isso demanda uma intenção. Isso demanda, digamos assim, você tem que ter uma iniciativa própria de dizer, eu quero saber o que é a coisa certa a se fazer, eu quero saber como tratar outras pessoas bem. Ou, na verdade, nem só antes disso, né? Você tem que ter vamos dizer assim, a iniciativa ou a percepção de olhar para outra pessoa e pensar, olha, esse cara pertence ao mesmo grupo ontológico que eu, por alguma razão, que eu não consigo provar totalmente, porque é uma certa intuição, né? Eu não tenho acesso, digamos assim, a mente alheia para saber se ela compartilha as mesmas propriedades, mas eu olho para ela, tenho uma certa intuição de que ela pertence, que ela tem algo em comum comigo. E ao mesmo tempo eu tenho uma intenção de tentar descobrir qual a maneira certa de me comportar em relação a ela. E olhando isso eu fico pensando assim, tá, mas isso é uma coisa que é um componente dessa, assim, do modo de ser libertário que depende de um certo sistema de valores, né? E por mais que o sistema em si seja fechado, para que você busque entender ele, para que você busque descobrir ele, para que você busque aplicar ele, você precisa de uma intenção, e para você ter essa intenção é embasada num sistema de valores. Então, por mais que, digamos assim, a estrutura, talvez esteja sendo confuso, mas a estrutura da minha ação, da minha iniciativa em fazer qualquer uma dessas coisas, ela seja a busca por uma satisfação pessoal, antes disso eu tenho que me perguntar, tá, mas as pessoas não se satisfazem pelas mesmas coisas. A satisfação, o que vai satisfazer elas vai depender desse sistema de valores que ela tem. Então, talvez essa diferença, essa divisão, essa classificação entre o que seria egoísta e altruísta, ela não poderia ser encontrada nesse sistema de valores? Eu não sei se isso fica claro. Por exemplo, todo mundo vai agir para se satisfazer, mas existem objetivos que vão satisfazer as pessoas, que são melhores do que outros. Entende? É aquele, tipo assim, depende muito. Isso vai numa coisa tão mais funda do que talvez o que a gente vai conseguir aqui, sei lá, em 2 horinhas falar. Mas uma coisinha que eu acho interessante de só deixar claro aqui, esse negócio da estrutura do libertarianismo, né, por exemplo, da ética europeana, tem muita gente que assume muita coisa sobre aquilo que na real não é. Tipo assim, eles juntam muita coisa, um sistema moral, um sistema no seu... Tipo, junta muita coisa numa coisa que é muito mais simples. Porque, tipo, na prática, a ética argumentativa, ela só serve para falar uma coisa. Se alguém contestar a sua ação, você consegue justificar ela de qual forma? Em última instância, só através do uso de propriedade. Você tem que recorrer se você é proprietário daquilo ou não, daquele recurso ou não. Então, tipo assim, é só isso. Não é uma coisa que, eu tenho que agir de tal forma, com tais virtudes. Tipo assim, é só, tipo assim, se ninguém nunca te contestar a sua ação, você nunca vai precisar de propriedade privada para se justificar, porque ela só serve para dizer sua ação é legítima ou ilegítima. Acabou. Perfeito. Inclusive, e aí... pode falar. Pode dizer. Ela, no fim das contas, é uma estrutura assim, de limitação, né, das suas ações. Diz basicamente o que você não pode fazer. Né? Porque na prática, quem vai aplicar qualquer punição, qualquer coisa, tem que ser um outro ser racional, claro, que ele vai contestar a sua ação, e aí você vai ter que convencer ele de que o que você fez é certo ou não. Né? Então, tipo, você chega... Por isso que tem aquele negócio, tem que ser dentro de uma estrutura de debate, tem que ser dentro de uma estrutura argumentativa, que vai chegar um ser e vai perguntar se você tem legitimidade sobre essa ação, tem legitimidade sobre esse recurso. Por isso que fora dessa estrutura, não existe ética. Se o cara chega e já vai te batendo, você tem que bater de volta. Se um animal chega e vai te mordendo, você mata ele, entendeu? Tipo assim, tem muita gente que assume muita coisa da ética, da base ética ali, que não é. E aí, quando a gente fala de egoísmo, eu falei daquelas duas coisas no início, que eu acho muito interessante a gente, inclusive, desconsiderar que existe essa dicotomia egoísmo-altruísmo quando se fala de finalidade. Isso nem faz sentido. A finalidade vai ser sempre realmente em benefício próprio. Não faz sentido você aplicar essa dicotomia na estrutura da ação usando a finalidade.
tem que ser desse jeito que você falou, usando a intenção. Quando você está partindo da ideia de intencionalidade, que você vai ver as virtudes da pessoa, o que é que embasa as motivações dela para agir, aí faz sentido. Ela está agindo porque ela quer ajudar o outro, ela está agindo porque ela é uma filha da puta, ela está agindo porque ela tem virtudes que ela prefere seguir, ela tem uma lista de responsabilidades que ela quer se ater. E aí, nesse paradigma de, tipo, intencionalidade, faz sentido. Tem realmente uma entre aspas, virtude. Porque a gente vai ter que recorrer, inclusive, por isso que eu falei que é um pouquinho mais a fundo, a gente vai ter que recorrer, inclusive, a existe livre-arbítrio ou não, porque se você recorrer a não existe livre-arbítrio, você vai falar que o ser humano é um animal social e, portanto, ele sempre age em questão de intenção, ele está sempre agindo em benefício social, em benefício coletivo, do coletivo múltiplo ali, de quem está à volta dele, porque ele depende também do social. O ser humano sozinho é um recurso da natureza, ele vai morrer, ele vai ser reutilizado, a energia, tudo que está contido naquele ser humano vai se depredar e vai ser redistribuído para outras coisas que são mais eficientes. Então, o ser humano, dentro dessa perspectiva de que ele é um animal social, de que ele é um recurso que depende de um coletivo, ele age, muito provavelmente, eu vejo que se você ter que recorrer a esse ponto, ele vai recorrer a criar uma não é identidade, mas como é que fala? Que inclusive é a coisa mais importante, reputação. Ele vai criar suas ações em detrimento da sua reputação. E para isso, reputação é uma coisa que os olhos de terceiros sobre você. Você vai realmente agir para que esses terceiros te vejam com bons olhos. E aí, nesse sentido, você vai fazer ações que beneficiem terceiros também. Aí tem aquelas coisas de, cara, inclusive eu acho que é essa muito a perspectiva que o cidadão comum, as pessoas comumente usam o egoísmo, o cara fez isso intencionalmente para ser um filho da puta e não beneficiar ninguém além dele. Ou ele fez isso aqui intencionalmente para ferrar outra pessoa, de modo egoísta. Aí eu só vejo sentido nesse debate se for em intencionalidade, sabe? Por isso que, tipo, a gente pode descartar toda a estrutura da ação, não tem como é que é o nome da outra? O egoísmo e o altruísmo na estrutura da ação, mano. Não faz sentido você. É tipo você querer apertar prego com serra, sabe? Você tá usando os termos pro paradigma errado. Perfeito. Até voltando ao que você falou, isso realmente é verdade. Existe uma compreensão errada do que seria... Aqui em que escopo trabalha a ética, né? Principalmente a ética libertária. A gente está falando simplesmente de justificação de ação, ou até resumindo mais, é aquela questão do que você não deve fazer, né? É sempre o não, é uma ética negativa. Ela não vai ficar dizendo, o que você tem que buscar na sua vida, ou uma coisa assim. A questão é que justamente por ser uma coisa que trabalha num escopo limitado, muita gente vai ter que pensar, tá, beleza, você sabe onde que você, dentro do que você tem que trabalhar, né? De que fronteiras que você não pode atravessar. Mas dentro desse escopo, você precisa ainda dar um rumo para sua vida, né? O que você vai fazer? Isso é uma coisinha que você solucionou ali do seu sistema do seu life design, né? Do design da sua vida. Beleza, a minha ética não permite eu fazer isso. Tá, beleza, não permite que você faça certas ações, mas e as outras infinidades de ações que você pode fazer? O que você vai fazer com relação a isso, né? Exato. Só que muita gente acaba tendo mania de, por exemplo, parece que não consegue trabalhar com duas ideias diferentes na cabeça e pensar, precisa ser um sistema só, tem que ter uma regra só para você viver a sua vida. E a mania, sim, é uma coisa boa, essa eu vou chamar de tendência humana, mas essa mania humana de querer reduzir as coisas, de querer tentar achar um princípio comum para as coisas, ela é boa do ponto de vista de que é o que motiva a ciência, vamos falar assim, né? Ciência empírica. Do ponto de vista de pesquisa, né? Isso, você sempre Exato. A compreensão das coisas, no fim das contas, é uma compressão, né? Você tentar reduzir aquilo a um conjunto cada vez menor de princípios para que te ajudem a explicar mais coisas. Só que isso não pode se tornar isso não pode se tornar uma mania no sentido de que você tenta achar onde não tem. Você tenta achar princípios comuns onde não tem, né? E faz aquelas sínteses meio loucas, que nem a gente até discutiu no episódio anterior do podcast, quando o cara fala, não, para você ser libertário, você tem que ser conservador. Para ser libertário, você tem que ser progressista. Para ser libertário, você não tem que ligar para nada, entendeu? Fica aquela coisa de que you're not a real libertarian, né?
Fica essa discussão Não, eterna. é interessante porque, tipo assim, por exemplo, quando a pessoa perguntar você é libertário, eu sou, você acha que tem que bater em inocente? A pessoa, não, mas é porque eu achei que não era só isso. É tipo assim, é uma coisa só, tipo assim, você pode ser libertário, estoico, objetivista, cristão, conservador, um monte de coisa junto, sabe? A ética, o libertarismo, ele fala de uma coisa muito específica, de um probleminha que você vai ter, e aí, tipo, a filosofia, ela tem tantos outros branchings, se você achar, tipo assim, não, eu sou libertário e acabo aqui, aí, você vai entrar em surto, porque você não sabe nem o que você vai fazer da sua vida, sabe? Tipo assim, beleza, você é libertário, você vai ganhar dinheiro sendo libertário? É isso. Tá? Tipo assim, você vai, tipo assim, por isso que muitas vezes eu falo pro pessoal, gente, já tá bom de conteúdo teórico de libertarianismo, que a base já tá toda aí, não tem muito, não quer mais trabalhar. O Peter, por exemplo, do Ancapsu, é legal porque ele faz jornalismo sobre a visão de um libertário, é muito interessante isso. Então, tipo, e aí tem tantos outros problemas que a gente tem que solucionar, tipo, eu que estou trabalhando na área de desenvolvimento e eu estou tentando solucionar problemas de propriedade privada. Tem gente que está tentando solucionar problemas de inteligência artificial, no caso do Porto, por exemplo, tentando criar inteligências artificiais que vão resolver outros problemas. Então, tipo assim, tem uma galera que tá tão... fez isso que você fez, né? Estabeleceu libertarismo como se fosse, tipo, o único pilar central da vida deles. E esqueceu que, tipo, tem um monte de outra coisa. Você tem família para criar, você tem dinheiro para ganhar, você tem uma vida para levar, você tem uma religiosidade que às vezes você tem que criar, uma espiritualidade que você tem que trabalhar também. Tipo assim, quando você estiver em depressão, o que você vai fazer? Você vai ler roupa? Você vai ler roupa? Então, tipo assim, você vai remover pessoas fisicamente para se sentir melhor. Tipo isso. Então, tipo assim, realmente, é que nem você fala, tem gente que reduz todo o life design deles a uma coisa só e acaba que esquece de, tipo, pô, você, pegando o gancho, né, voltando pro que a gente tá falando, pô, beleza, a gente sabe que a estrutura da ação humana, ela é voltada pro indivíduo, mas e aí, você não tem uma família para criar, que nem você colocou lá no Twitter, você não... A família também é uma coisa puramente egoísta, você vai agir cuidando do seu filho porque ele vai te dar algum retorno no futuro, é só isso que você vai fazer? Então, tipo, se você não tiver esses outros pilares, né, um pilar de moralidade, de outras coisas, você acaba ficando meio doido, cara. Você vai criar seu filho achando que ele é um recurso pra você. Imagina só, fiz homesteading no meu filho logo que ele saiu da mãe. Me apropriei do meu filho e veja o que deu. Nossa, que absurdo. Mas é realmente isso, né? O máximo que a gente consegue concluir com isso é, por exemplo, que mundo que a gente não quer, né? Não quer um mundo com um Estado. Tá, mas que mundo você quer? Entendeu? O que você quer construir? Inclusive, as pessoas acham que o objetivo final é isso, né? Não, vamos acabar com o Estado. Esse negócio principalmente de gradualismo, não sei o que, não, vamos ter que acabar com o Estado através de... não é essa, tipo... Beleza, o Estado tem que sair, mas não é uma conclusão, é uma premissa. O Estado não deveria existir. Ele existe, vamos continuar seguindo a vida, tá ligado? Sim. Você vai ficar vivendo em detrimento de destruir o Estado? Pô, toma vergonha, cara. Você tem que construir alguma coisa também. Eu fico imaginando lá cair o Congresso, assim, desmorona. A pessoa começa a olhar um pro outro, assim, cara, e agora? E agora, galera? Exatamente. Vamos criar outro pra não perder a graça. Né? Vamos ficar nesse ciclo, né? Porra, agora eu perdi meu objetivo, cara, e agora? Vamos procurar outro estado. Aí o pessoal começa a migrar pra, sei lá, o Uruguai. Vamos destruir o estado do Uruguai agora. Não tem a ideia do neoconservadorismo americano, aquela coisa, vamos levar a democracia para outros países, né, e bombardeia os caras. Aí vai ter o neoancapismo, né, vamos derrubar o Estado nos outros lugares, assim, aí bombardeia. Vamos levar a liberdade para outros lugares, nem que seja pela força. Que absurdo. Porra. Mas enfim, voltando ao assunto, você também falou uma coisa interessante, que realmente essa discussão, a questão do egoísmo e altruísmo, ela precisa ser desmistificada, né? E eu penso dos dois lados. Do lado que você comentou, que é justamente você falar assim, bicho, não dá pra você falar egoísmo e altruísmo na forma que você age, entendeu? Por exemplo, não tem... Cara, você pode ser a pessoa mais, sei lá, mais prestativa do mundo, assim. Essa forma de agir, ela não é literalmente selfless, né? Você vai tudo que você faz é porque você tá, digamos, o seu valor é cuidar das outras pessoas, então você vai agir segundo isso, só que você vai estar fazendo
para você. Você vai estar fazendo, digamos assim, para se alinhar com seus valores, para se alinhar com as coisas que você busca, mas ainda você ainda está pensando em si mesmo, né? Você não é uma força da natureza, né? Uma ventania, assim, passando, não sabe nem o que está fazendo. Não é um impulso, né? Isso até é irônico, né? Porque você mencionou a questão do livre-arbítrio, né? Imagina só, uma pessoa, para ela ser realmente selfless no modo de agir dela, na estrutura da ação dela, ela tem que ser uma máquina, né? Tem que ser um autômato. E geralmente a pessoa que dá mais ênfase para a parte de você não ser egoísta é a que vai dar mais peso para, digamos assim, o mérito, vamos dizer assim, o quanto que você é uma pessoa melhor ou pior por causa das ações que você faz. Só que se você é uma máquina, você não vai ter mérito nenhum. Se você for Qual que é a sua completamente... virtude? Você foi programado para fazer. Sim. Inclusive, essa... desculpa. Pode falar. Não, que inclusive essa questão ela só existe se você tem a opção de... Por isso que eu falei, tipo assim, não faz sentido você avaliar se a pessoa é egoísta ou altruísta se ela nem tem a opção de ser altruísta dentro da estrutura da ação humana. Não faz... Limpa, isso não faz sentido você debater aqui. Porque esse tipo de discussão ela só faz sentido quando você tem a opção de agir sim ou não. Por isso que esse negócio do livre-arbítrio, né, é importante de saber. E aí você falou uma coisa interessante de que realmente tipo, a maioria das pessoas que defendem um modo de agir muito prestativo, muito dado, assim, de uma total derrubada ali do ego, é justamente a galera que é muito, como é que chama? Determinista, né? De que acha que não, você age por detrimento de impulsos físicos e você é uma coisa totalmente física, você não tem a opção de agir de outra forma. Porra, então, que porra que você tá querendo dizer? Por que você tá discutindo isso, cara? Nem faz sentido você tá conversando comigo, porque você me convencer ou não de uma coisa não vai mudar nada. Eu já vou agir de certa forma, não é isso que você tá querendo dizer? Então, tipo, dependendo de... Só faz sentido essa discussão também se você parte da premissa do livre-arbítrio, tá ligado? Você é livre para escolher o que você faz. Vira um floreio, né? Mas realmente, e também desmistificado desse lado, mas também desmistificado, pelo menos na minha opinião, um pouco desmistificado do outro, para que isso não se torne uma palavra gatilho para os libertários, porque eu percebo muito isso, entendeu? Às vezes fala um negócio assim, não é a palavra certa, como é que eu vou dizer? Caramba, eu não sei se tem algum exemplo melhor que isso, mas você vai lá, acho que a gente tem que se preocupar com a sociedade. Como assim sociedade? Você é socialista agora? Sociedade não existe. Cara, eu não gosto de falar esse negócio, mas a gente sabe de quem que criou essa cultura do combate à preocupação social e tal. Porque, beleza, você vai ler Ayn Rand, você vai ler ali e tentar abstrair muita coisa boa do objetivismo, você vai realmente entender quais são as premissas e vai entender que, porra, principalmente pra alguém que não é religioso, que é o meu caso, aquilo ali vira uma religião, tá ligado? Pô, você entende que o mundo é aquilo, que você tem que aceitar que objetivamente as coisas são desse jeito e tal. Mas, aí você pega essa premissa, junta com o libertarianismo, cria um canal de 500 mil inscritos e convence um monte de galera a seguir o jeito que você ligou as coisas. Sabe? Isso é problemático. A própria Ayn Rand, quando o Rothbard chegava nela e falava, pô, tu é libertário e tal, ela falava, não sou, não vem querer colocar esse capuz em mim, eu sou objetivista, eu nem sei o que você tá falando, esse negócio de liberal aí não é comigo. Eu sou contra o Estado porque ele atrapalha nesse quesito do objetivismo. Isso aí que vocês estão falando é outra coisa que se você quiser ligar, você inventa outro jeito. Aí você força essa simbiose dessas duas filosofias e acaba criando esse negócio de que, tipo, virou um dog whistle praticamente. Você fala sociedade e vem um monte de libertário te atacar, tá ligado? A velha era brava. Mas o que você falou, assim, eu tenho uma... Claro, eu não sou um cara muito aprofundado em Ayn Rand, mas eu digo assim, eu tenho assim, eu tenho sentimentos antagônicos em relação a ela, porque uma coisa que eu converso, uma coisa que eu falo bastante é que boa parte da pregação, assim, do proselitismo libertário, ele é muito focado em níveis um pouco mais específicos de discurso, vamos falar assim. O cara já quer partir, vai falar com, sei lá,
o Zé das Couves lá, o cara já quer partir para coisas muito apolíticas, assim, não sei. A transcendentalidade da ética hopiana. O Zé da Couves mas você vai pagar no crédito ou no débito? Às vezes o cara nem tem maquininha, entendeu? Pô, cadê o troco aí? Mas às vezes tá partindo muito desse nível e muita gente não entende que a transmissão das ideias não vou dizer para a grande maioria das pessoas, para todo mundo, ela muitas vezes segue uma progressão, né? Ela não é, como é que eu posso dizer? Ela vai partindo de uma coisa mais vaga e com o tempo aquilo vai ganhando um certo nível de refinamento até chegar nesse nível, né? Então as ideias, por exemplo, elas vão partir, por exemplo, de uma sugestão, do que se chama de suspensão da descrença, né? O suspension of disbelief, que seria uma coisa mais poética, mais de literatura, depois vai indo para uma coisa mais retórica, que é o discurso, né? Você mexer um pouco com a percepção imediata das pessoas, com os sentimentos das pessoas, depois você começa a comparar ideias, né? Faz uma coisa dialética, e depois, no final, vai chegar, você consegue estruturar um silogismo ali certinho. E se você tenta partir do início ali, você quebra muito isso, né? A pessoa não consegue fazer uma conexão entre o que ela percebe na realidade e isso. Ela vai estar descrente total, né? Ela nem vai estar, tipo, num estado mental de aceitação de quebra de paradigmas ainda. Por isso que eu acho muito chato, tipo, essa libertine, sabe? Que é muito combativo, muito debativo, muito, assim, ver qualquer coisa já quer meter uma ética argumentativa no meio ali. Então, tipo assim, eu particularmente acho que se a gente tivesse se especializado em só falar, velho, ética, que a gente fez no começo, ética é só uma coisa para justificar a ação. A legitimação da ação. Já tinha resolvido isso há muito tempo. Mas é porque a galera faz, que nem você falou, tipo, fica inventando coisa, colocando muito, querendo partir de, tipo assim, ela tem uma visão de uma sociedade que ela tem na cabeça dela, que seria o ideal, e ela pega essa sociedade e apresenta para alguém falando, tipo, é assim que deveria ser. Tipo assim, velho, tá, isso que você criou envolve as suas virtudes, a sua moralidade, a sua não sei o quê, o seu jeito de pensar, vários empreendimentos que talvez não existam, sendo que você queria justificar uma coisa só, que é, tipo, a ética libertária faz sentido. Não era melhor você só ter perguntado, tipo assim, que a gente fez, não era melhor você só ter perguntado se você gosta de bater inocente? Pronto, você acabava ali o resto. Você pode ter a humildade de falar, o resto eu não sei. Assim, o resto eu ainda não tenho certeza. É normal, tipo assim. Não, eu lembro, nada contra o cara, tá bom? Mas eu lembro uma vez, acho que o Monark foi no Flow, ele tava conversando sobre os negócios, né? Não, porque realmente não precisava ter o Estado, mas daí se não tivesse Estado, a gente ia fazer assim, ó, ia votar desse jeito. Não, peraí, você não entendeu. Você já começa a bolar como é que vai ser a tomada de decisões? Não é para ter isso. Cada um resolve aí. Mas, voltando até, essa questão de você introduzir as ideias, né, sem partir direto para um silogismo pronto, para um discursinho bem enquadrado, assim, é uma das coisas que eu acho que a Ayn Rand tem valor, porque antes de ser uma filósofa, ela era uma romancista. Né? Uhum. Ela trabalhou com, digamos assim, com o imaginário, com a ficção, para mostrar alguma coisa que fosse mais próximo das pessoas, né? De ter um envolvimento maior das pessoas, sem ficar marretando uma frase pronta. Claro que ela vai ter frase de efeito dentro da obra dela, alguma coisa que você vai poder repetir, quem é John Galt, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa mais, como é que eu vou dizer? Literária, né? Uma coisa mais... mais literária, mais simbólica, que você consegue, digamos assim, ganhar uma certa simpatia por aquilo, e aquilo vai te ajudar a pensar nas coisas de uma maneira um pouco mais qual o termo? Mais sistemática, né? Daí pra frente. Só que aquela coisa, você vê o valor dela como romancista, não quer dizer que você vai ter que aceitar o pacote completo, né? Que ali, quando chega nesse departamento, realmente vão ter alguns conflitos. Ela não era anarquista, ela era minarquista. Pô. Aí você quer ver, tipo, o romance que ela criou, né? A ideia da sociedade que ela criou. Aí você pega isso e acha que isso é os beliefs dela, né? Que isso é o que ela acredita. Não, é isso. Porra, não é porque o cara escreveu sobre dragão que ele acredita que dragão existe também, tá ligado? Então, você tem que separar a obra do autor. Mas esse negócio que você falou é muito, muito interessante mesmo, porque eu fui me construindo como libertário e anarcocapitalismo por causa da Ayn Rand, que eu vim do BioShock. Eu achei, tipo assim,
porra, mas será que não é possível mesmo ter uma sociedade sem Estado, capitalista, realmente e aí faz uma crítica, a Ayn Rand, né, ela era muito combativa à instituição da igreja também, e tem um monte de coisa, não sei o quê, e caralho, tudo faz sentido e tal, porque antes disso, eu era muito esquerdão, tipo, não parece, mas eu era muito de esquerda, assim. Tipo, eu tirei título de eleitor com 16 anos antecipado para poder votar no PSOL, de tanto que eu fui manipulado no ensino médio, tá ligado? Tipo, meu professor me convenceu, não, tira lá, você consegue. Eu, putz, verdade, professor, não sei o que, eu vou tirar então. Tirei pra votar no PSOL, tá ligado? E se não fosse, tipo assim, um BioShock da vida, alguma coisa assim, talvez eu até hoje seria. Uma vez que você apresenta essas fábulas pra pessoa, pelo menos ter contato com uma ideia diferente, e ela fala, putz, será que o que eu acreditava realmente estava errado? Pelo menos plantar essa semente de se questionar pode fazer toda a diferença, tá ligado? E aí, que nem você falou, tipo, você ter essa camada de... Eu acho que é justamente isso que você falou, de suspensão suspensão Descrença. de descrença. É tipo, realmente, caralho, talvez eu esteja errado e talvez isso aqui seja possível. Eu achava que não era. Mas uma vez que você começa a cogitar essas coisas, você busca mais e vai construindo mais esse seu sistema de crenças também. E aí, só que tem gente que para no tipo assim, não, agora é só isso aqui que importa. Agora eu só vivo numa sociedade randiana. Porra, cara, aí você fudeu o que fez você mudar de ideia. Você não tá questionando agora uma sociedade randiana mais. E aí agora vai ser tudo por egoísmo, cada um vai passar por cima do outro, vai foder o outro de propósito, como é que vai ser? Você realmente acredita que é só isso que importa mesmo? Você vai ser amoral, você vai ser imoral? Então, aí tem uma galera que compra muito o discurso, que nem você falou, o pacote inteiro por conveniência, eu acho. As pessoas não conseguem separar o que é relevante e colocar nas caixinhas certas ali. Em relação à ética, isso aqui faz sentido. Em relação ao mercado, isso aqui faz sentido também. Em relação à moralidade, putz, isso aqui não faz sentido, não. Vou ter que copiar desse outro autor aqui. E construindo ali a sua estrutura com pecinhas de Lego, por assim dizer. É modular o suficiente para você pegar de um, de outro e ir construindo seu sistema de virtudes, né? Perfeito. Assim, eu consigo até entender que, falando dessa visão egoísta das coisas, né? Digamos assim, vai ser tudo egoísmo, o cara vai focar só nisso. Eu consigo entender que existe muito de resultado de processo evolutivo na sociedade. Até em relação a virtudes, a moralidade. Eu não consigo esquecer do caso de que, de uma maneira geral, sociedades que permitem poligamia, elas tendem a ser mais violentas ou até tendem a ser mais voltadas para a guerra. Porque, sei lá, você tem um excedente de homens jovens que não têm família para criar e estão precisando de dinheiro, de recursos. Eles estão disputando as poucas mulheres que sobraram. Os caras monopolizaram as mulheres. Então, tem aquela coisa, sei lá, os caras com mais recursos, os caras o pinto mais grande, vão ficar com a maior parte das mulheres. Entendeu? Se você permite que isso aconteça. Então, você tem aquele excedente que é quase uma bomba relógio, né? Então, você pode dizer, você pode até dizer que evolutivamente, assim, algumas sociedades acabaram, o pessoal, por tentativa e erro, acabou percebendo, não, é melhor que você deixe o par ali, o casal certinho, um para cada um, para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Porque isso aí é um problema social gigantesco. Sim. Inclusive, tem gente hoje falando o contrário, né? Não, evolutivamente ser monogâmico não faz sentido nenhum. Então por que a gente é? Se não faz sentido nenhum, por que a gente é, então? O cara ignora completamente isso, tá ligado? Tipo assim, tem inclusive outros animais que são monogâmicos. Porque a monogamia, aí a gente já vai entrar em outro assunto, mas tipo assim, só para concluir a linha de pensamento, a monogamia ela faz sentido como investimento. Não faz sentido você ficar investindo em 5 coisas ao mesmo tempo se você só tem proveniente um provedor de recursos na casa, por exemplo, se for uma poligamia mais tradicional, assim, né? Mas mesmo se for uma não tradicional, cara, como é que você vai distribuir a sua atenção, que é um recurso escasso também, você não tem atenção ilimitada para todo mundo o tempo todo, e distribuir entre, sei lá, quantas mil esposas. Eu já acho traição uma coisa imbecil, porque você está investindo numa coisa que quanto mais você investe, mais chance tem de dar errado. Quem dirá você colocar 3, 4, 5 pessoas na mesma casa para competir pela sua atenção, tá ligado? Então, sei lá, isso faz muito... Esse filtro que a gente vai passando para chegar nessas conclusões, principalmente de estrutura sociais,
Eles fazem muito aquele negócio, pô, tem muita gente que não bota fé, mas, tipo, darwinismo, cara. Não vou dizer nem darwinismo, mas seleção natural, para desvincular outras coisas do Darwin, né? Mas existe também uma seleção natural em vários processos, inclusive em como que as pessoas se estruturam socialmente. Então, tipo, uma família monogâmica faz sentido sobre seleção natural. Você só precisa de uma parceira. Por que você vai querer mais de uma? Tá ligado? Inclusive um desperdício e leva a essas consequências que você falou também. Tipo, porra, aí os caras vão monopolizar, vão centralizar ali um monte de mulher. Quem tá sem vai ficar puto da vida porque não vai conseguir. Aí tem aquelas questões do genes, né? Não vai conseguir passar seu gene adiante, não vai conseguir não sei o quê. Vai ficar frustrado, vai começar a querer meter guerra porque não tem nada a perder mesmo, não tem uma família a manter, não tem uma perspectiva de futuro, não tem um legado pra deixar pra ninguém. E aí, porra, suicídio é normal, né? Homem-bomba se torna normal porque os caras acham que, já que aqui na Terra eles não têm mulher, vai morrer, vai ter 7 virgens lá sei lá, no paraíso deles. Que aqui os caras já monopolizam. Então, tipo assim, gera um monte de merda aí também, né? É complicado. Realmente, tipo, é aquilo. Você tem que. Não é um problema você reconhecer, digamos assim, esse componente mesmo de evolução da sociedade, de seleção natural para certos costumes, né? Eu consigo entender do ponto de vista de um cara. Vamos dizer que o cara é full objetivista, assim, entendeu? Tem que só buscar o que é meu e o que ele vai entender que qualquer uma dessas, a forma como a sociedade se estruturar vai ser resultado desse processo. Tipo, não tem problema nisso. Mas é aquela questão, você não pode ficar bitolado. Eu tenho essa percepção que por mais que você possa dizer que a motivação inicial de algum comportamento social, de alguma estrutura social, ela tenha sido estimulada por esse componente evolutivo, o ser humano também, por uma questão das intenções, do sistema de valores, ele tem a capacidade de ressignificar isso também. Tipo, imagine só, que nem você comentou, imagina só o cara ter filho porque olhar pro filho, não, isso aqui é o meu pool genético para propagar para as próximas gerações. Não, cara, você olha pro seu filho, sei lá, você vê ele aprendendo a falar, acredito isso, a andar, você fica orgulhoso, entendeu? Aquela sensação de ajudar um novo ser humano a crescer, eu tendo a pensar que ela é real em si mesmo, entendeu? Porque senão você acaba virando... Acho que você fica muito bitolado nisso, de ficar confundindo, como você falou, o egoísmo na estrutura da ação e da intenção, você acaba sendo meio cínico, né? Falar, não, mas tudo que o cara tá fazendo, sabe, no fundo, se você procurar, é porque o cara tem algum tipo de... alguma coisa relacionada ao ego dele, nas intenções, né? Não na estrutura. E se a gente não estabelecer essa divisão, não desmistificar isso, acaba caindo numa bitolação que eu acho meio perigosa, entendeu? De realmente criar essas palavras gatilho que ninguém pode ouvir que começa a surtar, entendeu? Ou achar que você não é libertário de verdade, você é sei lá, um moralista enrustido aí, que quer, no fim das contas, criar a teocracia medieval bogosiana. E tá errado, tô zoando. Mas tipo, esse negócio de ressignificar, eu acho que é essa palavra-chave desse tipo de conversa. A gente esquece que, por mais que existam incentivos que você não tem controle, tem muita coisa que realmente... você se propaga seu gene, porque você não tem controle sobre isso, é uma coisa necessária, genética. Isso você... Beleza, se você não quiser ter filho, isso é uma coisa que você está colocando um esforço consciente em não ter. Entendeu? Não é natural que você não tenha. Tudo bem se você não quiser, não tem nenhum julgamento moral nem ético sobre isso, mas entenda que o natural é você propagar seu gene. É para isso que a vida existe, na verdade, né? Propagação de informação. Mas, tipo assim, a ressignificação de qualquer evento objetivo é totalmente subjetiva. Porque o evento ele pode totalmente ser, se você, que nem você falou, você vai pegar na raiz e ali retroceder tudo até você chegar, não, tá vendo? É egoísta porque era isso. O cara teve um filho porque ele queria propagar seu gene. Tá, mas pra ele, o significado de ter um filho não é propagar o gene. Ele colocou lá porque ele sempre quis ter uma família. Ele queria ter um príncipe para ele passar o seu legado. Ele queria ter uma princesa para ele cuidar e tal. E, tipo assim, tem uma frase que eu acho muito, muito massa, que é tipo assim,
se os seres humanos fossem extintos, quem ia apreciar a beleza da natureza? Porque tá todo mundo brigando por conservar a natureza, porque ela é linda, porque ela é bonita, porque ela tem tudo de bom, e esquece que só tem tudo de bom porque tem alguém para atribuir significado para ela. Então, tipo assim, você lembrar que, apesar de todas essas circunstâncias, apesar de, entre aspas aqui, objetivamente, realmente, de todas as ações serem egoístas, quem atribui o significado dela e vai dizer se ele agiu ou não de forma egoísta, conscientemente egoísta, é quem tá atribuindo significado. Então, tipo assim, pô, você não vai questionar, pô, eu fiz isso aqui pelo bem da minha família. Pra que você vai falar que o cara não fez, cara? Se ele tá falando que foi pelo bem, é por isso que, tipo assim, quando vai se julgar a ação em si, intencionalidade eu acho irrelevante, porque eu não acho correto você questionar a intencionalidade de alguém. Se a pessoa matou e falou porque eu acho lindo matar, cara, beleza, você acha bonito matar, mas você tem que ser preso porque você matou alguém. Sabe? Você pode concordar com a intenção dela, mas discordar da legitimidade da ação dela. Então, tipo assim, essa questão da ressignificância, de você entender que você retroceder a nível subconsciente, você encontra resquícios de egoísmo, até aquele negócio do gene egoísta, né? Você encontra resquícios de egoísmo na ação daquela pessoa ou na intenção daquela pessoa. Cara, foda-se, ela não tem controle sobre o gene dela. O que você tem que saber é, cara, você fez isso aqui intencionalmente para ser um filho da puta e ser o único beneficiário dessa ação? Você fez isso porque você achou que a sociedade poderia se beneficiar disso aqui, a sua família poderia se beneficiar disso aqui, os seus colegas de trabalho poderiam se beneficiar disso aqui. Você quer saber sobre intenção e você está questionando intencionalidade? Aceita a intenção do cara, não fica tentando retroceder, sabe? Tipo assim, não faz nem sentido você fazer isso, porque não faz nem sentido você questionar. Você sabe que vai ser sempre retrocedido a um negócio egoísta, pra que você vai questionar então? Sabe? Sim. Isso até, eu aplico até a discussão sobre livre-arbítrio, né, o determinismo. Vamos dizer assim, digamos, o cara foi lá, tomou um copo d'água, assim. Aí você pode dizer, mas isso aí já estava determinado, se você pegar toda a sequência de eventos, tem como você prever que o cara ia lá e tomar o copo d'água. Só que se você pergunta para ele, por que você tomou o copo d'água? Ele vai dizer, não sei, eu tive um impulso, fui lá, botei a mão no copo também. Não, o cara fala, eu entendo o que eu fiz, entendeu? Mesmo que retroativamente ele consegue entender o que ele foi lá e bebeu. Eu tava com sede. Se no fim das contas ele ia fazer aquilo invariavelmente, beleza, é uma outra discussão. Mas a pessoa tem capacidade, a ação é reflexiva, né? Você age, você entende porque você agiu, não é um cachorro latindo. Que justamente o axioma da ação, a pessoa fala, não, a estrutura da ação é isso aqui movida a impulsos egoístas. Não, isso não é o axioma da ação. O axioma da ação é toda ação é propositada. É só isso. Se ela não é propositada, não é uma ação. Justamente por causa disso. Porque se você puder fazer uma introspecção e puder justificar a sua ação, beleza, você consegue caracterizar isso como ação. É diferente de, tipo assim, por que seu coração bate? Cara, sei lá, eu não consigo controlar e tá batendo. Você não consegue fazer isso que você falou, justificar porque seu coração tá batendo por impulsos conscientes. Então, tipo assim, a premissa da ação é justamente, o axioma é justamente ser propositado para que você possa fazer isso que você falou. Poder dar uma justificativa, poder significar a sua ação. Porque senão não é ação. E aí que chega no ponto que, assim, que acho que é o grande gap para mim, é o principal ponto onde você pode discutir um pouco essa questão de egoísmo e altruísmo, né, que é realmente a questão das intenções, e como eu vou dizer, dentro da ética libertária, né, o porquê fazer o certo, né, que vamos dizer assim, digamos que passa lá a mulher bonita, tô exagerando, passa a mulher bonita, você pensa, essa mulher aqui tem uns genes bons, e eu, sei lá, não tenho filho ainda, e, sei lá, eu podia ir lá e... Eu podia ir lá e... podia ir lá e estuprar ela, fazer uma coisa à força. Eu pensei, mas eu não posso fazer isso, né? E, quer dizer, da onde que vem... como é que você pode dizer que vai surgir, você vai dar valor para essa ideia de que você não pode fazer isso sem essa capacidade humana de, digamos assim, de entender as ações, né? De entender as ações, de entender as consequências dela, mas também entender como é que eu posso falar? Motivação. A qualidade da ação em si, né? De pensar assim, mas isso aqui, eu não posso ser cínico. Eu consigo reconhecer que aquela mulher lá,
ela é um ser racional, reconhecer pelo menos intuitivamente que ela é pertencente à mesma classe que eu, e seria uma contradição muito grande que eu fosse lá e fizesse isso com ela se eu sei que eu não aceito que seja feito comigo. Demorou para o pessoal entender isso aí na cultura. Então... Tem uma galera que ainda não entendeu. Demorou bastante. Meu penso assim, isso aí vai depender, de alguma maneira, de algum... Como é que eu vou dizer? Por que isso acaba sendo importante para você? Por que fazer a coisa certa acaba sendo importante para você? Digamos assim, evolutivamente não vai fazer sentido. Não sei se vai fazer sentido. Pode fazer sentido no que se diz de reputação, né? Você não vai querer fazer parte de uma sociedade... Quer dizer, não vai ser bom para você fazer parte de uma sociedade sendo reconhecido como um estuprador, de maneira geral. Tipo assim, evolutivamente talvez isso nem faça sentido também, porque é muito provável que, sei lá, a mulher não vai cuidar de uma prole que não teve opção de ter, então você acaba não passando esse gene. Você passou o gene e ele não conseguiu transmitir também. Então ele é interrompido na próxima geração já, saca? Sim. Tipo, eu, apesar de tudo, assim, a gente falou muito desse negócio de intencionalidade e tal, eu acho isso uma questão muito, muito relevante da motivação, né? Que é mais ou menos isso que você tá falando. Tipo assim, você consegue entender que a ação é errada, mas por que você não vai fazer? Qual que é a sua real virtude em seguir uma ética, por exemplo? Mesmo que a gente não fale em questão de reprodução de genes, você pensa assim, o cara quer se satisfazer comigo, é uma mulher gostosa, né? Nunca vai ter uma mulher que nem aquela na vida. Uhum. Tipo, ele pensa, isso me satisfaria. Só que ele não consegue ser cínico, né? Ele consegue saber, pelo menos, a não ser que ele seja um completo retardado, ele consegue saber isso é errado. Ou seria hipocrisia, pelo menos, né? Aí fala, mas por que é hipocrisia errado? Pensar em hipocrisia não é justamente pensar no outro, entendeu? Uhum. Pensar no... E sejamos sinceros, a gente tá, na verdade, a todo momento tendo que suprimir esses impulsos também, né? Não é como se a gente no vídeo também, uma mulher gostosa, você pensasse, putz, ela lá em casa também ia ser brava, hein? A gente tem que segurar então. A gente tem que segurar esses impulsos justamente por causa disso. Tipo assim, putz, eu não vou agir dessa forma, cara. Eu não vou ser otário, babaca de deixar esse impulso se manifestar, sabe? Então, tipo, tem muito desse negócio de, caralho, o que segura? Qual que é a coisa que filtra esse impulso de se manifestar? Eu, como alguém da área de design de jogos, eu vejo muito a ideia de incentivos e punições, assim, quais são, e recompensas também, né? Quais que são os incentivos para fazer isso? Beleza, tem tal, gostosa, não sei o que, tal. Bonita, poderia gerar um filho que eu julgo o ideal, então a gente combina no nosso gene e vai gerar... Então, tipo assim, mas aí tem os incentivos, beleza, mas as recompensas. Mas se eu fizer isso, eu posso ser punido, eu posso ser... Então, tipo assim, eu vejo muito por essa parte mais sistemática, tipo, eu não atribuo muita virtude nas coisas, não, vou ser bem sincero, eu sou meio desvirtuado, para ser bem sincero mesmo. Então, tipo, eu abstraio as coisas mais nessa perspectiva, nesse paradigma de incentivos e punições, assim. E eu penso que a gente, criando essa sociedade onde realmente fazer coisas que não estão alinhadas com a perspectiva daquela sociedade gera punições, e fazer coisas que estão alinhadas com o que os outros esperam que você faça gera recompensas, para mim é isso que previne que a gente tenha esse tipo de comportamento mais bestial, assim, sabe? Porque, porra, a gente vê linchamento que tá correto mesmo, de cara que, sei lá, pega na bunda da mulher no meio do trem, pô, você tem que bater num arrombado desse mesmo, pô. E ver que isso acontece gera os incentivos para diminuir as recompensas de uma ação. E, tipo assim, o cara tem uma recompensa imediata ali, de, putz, peguei na bunda da gostosa aqui, não sei o quê. Mas, porra, tu tomou no cu porque tu apanhou do resto do trem. Imediato, tá ligado? Foi imediato que você sofreu essa punição. Se você for analisar, tipo, tem muito dessa questão de preferência temporal também. Putz, se o cara teve um incentivo, uma recompensa imediata, uma punição prolongada lá no futuro, porra, é óbvio que certos comportamentos, inclusive antiéticos, vão ser reforçados num período curto de tempo. Porque, porra, o cara vai ser punido daqui a 5 anos, ele tem
365 vezes 5, nem sei quanto é que dá. Aí ele tem 5 anos para fugir, para evitar essa punição, para se esconder em outro lugar, para não ser punido de alguma forma. Quanto mais você traz esses incentivos e essas recompensas, quanto mais você alinha a punição à recompensa, o tempo, né, de um e outro ali, mais você reforça certos comportamentos humanos ali. Então, eu vejo dessa forma, porque, no mais, eu acho muito subjetivo. Tipo, essa é a única coisa que eu consigo abstrair objetivamente que pode gerar certos comportamentos favoráveis, né? Se eu fosse abrir um capstone, eu focaria o meu sistema ali nesse tipo de abstração de recompensas e punições. Por mais que isso fosse realmente gerar certas virtudes ou não, talvez, mas, de forma geral, eu ia mais por essa vibe do que tentar ensinar virtudes e esperar bom senso, sabe? Sim. Que os incentivos, no fim das contas, eles são não pode ser desprezados, porque eles são uma maneira realista de você lidar com as tendências, né? Que é uma coisa que muita gente não entende, tendência, né? Que você fala, se você fuma demais, você tende a morrer mais jovem. Ah, não, mas meu avô tem 250 anos. Então... e ele tá vivo ainda. Então, realmente, professor, quando você vai trabalhar com tendências, incentivos é o caminho a ser seguido, né? Mas a questão é que isso causa aquele problema que assim, não tô... eu forço a barra só para deixar explícito, né? Mas que nem a gente falou do caso da mulher passando. Dá para entender como que os incentivos evitam isso. Mas sempre tem aquele caso hipotético, que muitas vezes é hipotético, por exemplo, ninguém tá olhando e ninguém vai saber. Ou o papel da bala no chão, entendeu? Ninguém tá olhando, ninguém vai saber. E não vai dar problema nenhum. É aquele negócio de você pensar, será que por a nossa história ter tido tantos incentivos contrários àquela prática, existe já um circuito embutido na gente que funciona, mesmo quando não precisaria funcionar? Aí você pega... Eu acho que não. Eu acho que quando você tá numa situação de stealth, né? Quando você tá, tipo, totalmente obscuro, suas ações estão totalmente alheias a qualquer punição, e você tem todos os incentivos. Porque só resta isso, no final das contas. Quando você não tem punição nenhuma, quando você tem a garantia de não ter punição, a única coisa que resta é o incentivo e a recompensa. Então, por que você não vai fazer, sabe? E aí, isso eu tô falando da perspectiva de alguém amoral, assim, da perspectiva de alguém, por que você não vai fazer? Aí você realmente vai recorrer a um sistema de virtudes, de moralidade, porque é o que resta. Você realmente vai ter que recorrer a isso. Eu fico pensando, tem um filme muito massa sobre isso, não sei se você já ouviu falar. Cara, até o nome de um paradoxo de tempo, que é o paradoxo do galo. Predestinado, o nome do filme. Predestination. Que a primeira pergunta do cara pra outra personagem é tipo assim: se eu puder te garantir que você vai matar o cara que você disse que fudeu tua vida, que você nunca vai ser punida, e que ninguém nem vai ficar sabendo que foi você mataria, e eu botar ele na sua frente, você vai matar ele? Aí ela olha, a personagem, né, olha, começa a rir assim, você não consegue me garantir isso. Aí o cara fala assim, não é isso que eu tô perguntando, você mataria ele? Então, tipo, aí a personagem fala, matava. Tipo, é o que resta, sabe? Você tem todos os incentivos, assim, o cara fudeu a vida dela, fez um... Tipo assim, você não vai ser punido. O cara tá te garantindo segurança, ele tá te garantindo que o cara vai estar na tua frente, que vai ser o cara que realmente fudeu a tua vida. E você vai falando, putz, eu te perdoo. Você realmente tem que estar muito alinhado com uma virtude, por exemplo, virtude de perdão, cristã, alguma coisa assim, pra você chegar todos os incentivos e você abrir mão disso, sabe? E eu sou uma pessoa muito cética quanto a isso. Eu vejo que, por exemplo, tomando como exemplo os cristãos, eu vejo que até eles não têm essa virtude de numa situação obscura, você não está sendo julgado por ninguém, porque eles já presumem que estão sendo julgados por, no mínimo, Deus. No mínimo, Deus está julgando eles. Que é uma coisa muito boa, justamente porque coloca uma figura 24/7 te observando e que garante que você vai ter uma punição, nem que seja num futuro muito distante, né, que seria ali o céu e o inferno, garante que você tenha isso estabelecido, né, que nem você colocou escrito no seu código de ética, no seu código moral, mas ao mesmo tempo tem alguém ali. Então precisa estar tendo alguém observando e julgando e garantindo que vai haver uma punição em algum tempo. Eles protelam isso para a morte da pessoa, no caso
das religiões, geralmente. Mas se não tiver isso, eu acho que, cara, não tem como não a pessoa ignorar todos os incentivos, falar que não tem punição e mesmo assim abrir mão de uma ação que vai beneficiar ela. Eu acho isso, sei lá, eu acho isso irracional. Eu não sei como um ser humano racional poderia tomar essa decisão. Realmente é uma questão complicada, e até que a gente falou, entra até no campo do que eu gosto de chamar assim, de utilitarismo religioso, né? Uma coisa até meio Jordan Peterson, né? Você falar do porquê que a pessoa, vamos dizer assim, das implicações, né? Da pessoa acreditar naquilo ou não acreditar. Mas realmente fica, se você se foca nisso, né? Se você sustenta só nisso, ainda em última instância acaba sendo, como é que eu vou dizer? Parece uma coisa irreal, entendeu? Se eu falar nas virtudes, né? Se você não tiver com... Qual que é o valor da virtude? Agora eu acho que vai ser uma pegada massa pra gente ver essa questão do egoísmo. Qual que é o valor da virtude se não vista por terceiros? Sabe? Por isso que, tipo assim, por que você vai ser um homem virtuoso por si só? Entendeu? Tipo assim, se você estiver numa ilha sozinho, você vai ser tão virtuoso quanto se você estivesse numa sociedade, podendo ostentar suas virtudes. Acho que isso, inclusive, é uma coisa que Aristóteles fala, né, na hora que ele começa a trabalhar essa questão das virtudes. Quando vira em excesso, vira uma coisa negativa. Quando vira em escasso, vira uma coisa negativa também. Tem que estar bem alinhadinho. Mas, tipo assim, sabe? Se não for para ostentar sua virtude, por que você vai ser? Se outros não puderem te admirar por ser virtuoso, por que você vai ser? Tipo assim, por exemplo, você gosta de roupa porque você não quer expor o seu corpo, as falhas do teu corpo, para terceiros. Isso acaba sendo uma virtude, porque a pessoa fica bem arrumada, a pessoa admira uma pessoa bem arrumada e tal. Mas se você estiver sozinho, você não fica pelado? Você não toma banho sozinho? Você não fica pelado no banho porque você está tomando banho sozinho? E não tem ninguém te observando? Então, tipo assim, eu vejo assim, tipo, a virtude, ela só tem valor quando posta nos olhos de vista de terceiros. Por isso que uma coisa que era um debate que eu tinha muito nos grupos, quando eu falava a diferença de moral e ética, eu sempre falava assim, a moral não é uma coisa sua, é o ponto de vista de terceiro sobre você. Precisa de um terceiro te julgando para que tenha uma moralidade. É diferente da ética, porque a ética você sabe pegar uma ação individualmente e julgar se ela é certa ou errada. Mas o valor moral de uma ação só pode ser visto sob o ponto de vista de terceiros. Porque se você tiver a possibilidade de falar se a sua ação foi boa ou ruim, no sentido moral, você sempre vai dizer que é boa, porque para você é bom. Se não fosse bom, você não ia fazer também. Eu acho que não necessariamente você precisaria ter o julgamento de terceiros, mas pelo menos a noção do julgamento de terceiros, né? E mesmo, digamos, você vive na ilha deserta e até acho que dá para fazer uma brincadeira assim de você mostrar o valor do egoísmo como intenção. Se você pensar no desenvolvimento das suas virtudes para, digamos, olhar para si mesmo e pensar, porra, eu sou um cara virtuoso. Eu não sei se isso é possível, mas de você pensar assim, pô, no caso lá sei lá, que passou a mulher, você vê, ninguém ia ver, não ia ter consequência nenhuma, você pensar, pô, mas eu resisti, eu superei a minha bestialidade. Mas é um negócio de você olhar para si mesmo e pensar no seu aprimoramento pessoal por alguma razão, entendeu? Só que mesmo esse parâmetro que você vai usar para mensurar seu aprimoramento, ele ainda vai ser subjetivo, né? Ele ainda vai estar, não sei, vai ser de uma coisa que você aprendeu ou algo assim. A única forma que se você não tem um observador externo 24/7, entendeu? E se não tem a população de maneira geral olhando, você tem que... É até estranho que você precisa ter um pouco de... Não sei se é egoísmo, um pouco de egocentrismo, um pouco de narcisismo até, de você pensar, não, eu vou agir desse jeito aqui, porque, sei lá, eu quero ser o cara, entendeu? Eu quero ser... Porque eu vou olhar pra mim mesmo amanhã e pensar, pô, eu sou um cara foda, eu não sei, eu sou um cara virtuoso. Aí mesmo pode entrar essa questão do egoísmo, né? De que, na verdade, acho que entra mais a questão do orgulho mesmo, a pessoa ser também orgulhosa demais, né? E tipo assim, putz, eu tive a chance de ser arrombado lá e isso para a mulher e eu neguei. E aí, só que entra aquele negócio, putz, se não tiver uma sociedade altamente, como é que eu posso dizer? O que é que eu quero dizer? Porque se chegar um cara e você falar assim, eu tive a oportunidade de ser filho da puta e eu não fui, e o cara fala, você tem prova? Como você não estava sendo observado, como você não tinha... Sabe, você não tem prova nenhuma, assim, e aí vai ficar naquele negócio, putz, então você não é virtuoso, porque você não tem prova como provar que você foi.
Então, sei lá, se você não tiver uma sociedade em que a premissa é que o cidadão, ou que a pessoa esteja falando a verdade, assim, que você pode confiar nela, e se ela não tiver uma reputação de ser confiável já construída, uma virtude de estar falando a verdade, de ser honesto, já construída, acho que mesmo assim a ostentação dessas virtudes não se torna válida mais. Então, tipo, você precisa pelo menos de uma virtude nos olhos de terceiros de que você é honesto, para que quando você seja virtuoso em segredo, eles confiem que você foi, sabe? Para você poder ostentar. A não ser que você se trate como um fim em si mesmo, né? Aí tudo bem, aí é você. Então, mas é aquela coisa, é quase contraditório, porque geralmente a pessoa que vai se ver como um fim em si mesmo é justamente aquela que talvez não dê tanta ênfase pra isso, né? Que talvez não vá ser virtuoso, né? Pô, eu não vou ser virtuoso porque eu vou fazer o que eu quero mesmo, porque eu sou um fim em eu mesmo. Aí o cara tá meio surtadinho. É um narcisista, né? Vai ver tudo que eu faço é do bom e do melhor, e eu sou foda mesmo. E até quando eu estupro alguém é porque eu sou foda também. Né? Então, sei lá, eu acho que inclusive essa é uma cultura que tem ali nas faculdades dos Estados Unidos ali, aparentemente, mas... É complicado. Essa cultura de, tipo, até quando eu faço merda, eu tô sendo foda, sabe? Uma coisa meio de irmandade, né? Aquelas alfa, sigma, ômega lá. Porque, tipo assim, os caras, assim, aí é totalmente especulativo isso que eu tô falando aqui, mas aparentemente eles têm mesmo uma cultura de ser filha da puta com todo mundo internamente, tipo assim, no código de ética deles, tá lá, ser filho da puta com premissa, sabe? Caramba, é uma competição. Mas... Não, realmente, cara, a gente chega num... Como é que eu vou dizer? Eu na maior parte dos vídeos que eu faço, dos podcasts que eu faço, a ideia é mais levantar a questão e também tentar explorar ela, porque eu realmente não vou conseguir dar uma resposta para isso. Mas é uma dúvida interessante e eu tenho interesse maior em desmistificar, né, certos termos, certas abordagens. Inclusive. Para que a discussão tenha um pouco mais de nuance, né, e não fique tanto nas carteiradas ou... Não fique tanto na certeza, tipo, é uma certeza que todo ser humano é egoísta no meio libertário. Tipo assim, tá, mas você tá querendo dizer o que quando você tá falando egoísta? Né? Exatamente. Não confundir os termos também. Não aplicar eles errado, falando, né? Tipo assim, beleza, na cultura da ação humana nem vale a pena o debate sobre se é egoísta ou altruísta. Não é isso que a gente tá falando, só faz sentido intencionalidade. Exato. Mas é isso aí. Acho que fica uma discussão boa até pro pessoal pensar nisso aí, ou até comentar. E eu não sei se você gostaria de fazer mais algum complemento sobre isso. Não, eu acho que um dos motivos do porquê vai ser uma discussão boa de se fazer é porque, como a gente está tratando de intencionalidade, é totalmente subjetivo. Então, tipo, você não precisa ser sempre intrinsecamente egoísta, sempre intrinsecamente altruísta. Tem ações que você pode fazer que é para benefício próprio, tem ações que vai ser para benefício de terceiro. Então, tipo assim, entender essas nuances, justamente, eu acho que você falou tudo. Entender essas nuances é fundamental para você saber que, porra, existem certas coisas que são, sim, objetivas. No caso, por exemplo, a ética ela é objetiva, mas isso não implica, a ética não implica que a intenção tem que ser objetiva também. Exato. É uma coisa que o pessoal não entende, né? Vai pensar, não, vai ter um livre mercado de ações, e daí as pessoas vão comprar as ações. E daí já vai ter como... Não, mas, tipo... é uma coisa estranha, às vezes, que aparece da forma como falam, não sei se querem dizer isso, mas da forma como falam, por um lado fala, não tem como planejar a economia, e no outro fala, alguém perguntar como é que vai ser feito tal coisa, o cara já consegue dizer como o mercado vai resolver, assim, no detalhe. Pô, você resolveu o cálculo econômico, então, né, bicho? Vira sócio aí, se filia o PCO. Tem muita gente que tem que ter a humildade de falar, putz, eu não sei, talvez não seja assim, mas eu proponho tais soluções. Mas essa do livre mercado de ações é massa. Porque é o que acontece na real, né? Na prática, assim, a ética existe, ela é atemporal,
mas a gente só foi descobrir ela recentemente, essa ética argumentativa objetiva que a gente tem, a gente foi descobrir ela recentemente, e aplicar ela em retrocesso não faz sentido você pegar uma ação lá de 1500 e falar que os caras eram antiéticos porque eles extorquiam os índios e invadiram. Cara, eles nem tinham noção de que propriedade era uma coisa tão inviolável, a gente falando assim. Tipo um revisionismo histórico, por assim dizer. Mas, realmente, o mercado de ação, não o mercado de ação da bolsa, o mercado de ações humanas, eu acho que é um mercado mesmo, porque, no fim das contas, ações mais valiosas, inclusive mais virtuosas, podem ser mais incentivadas e acabar filtrando ali o próprio mercado. Tipo, mercado de quê? Não sei o que está sendo dado em troca, mas, tipo, aquela coisa da seleção natural. Eu vejo que quanto mais você incentivar essas ações virtuosas, mais uma sociedade vai tender, né? Tender não que vai ser perfeito, que não vai haver crimes, que não vai haver coisas desvirtuadas, mas a tendência é que quanto mais incentivo tem para elas, mais tendenciada é a cidadãos virtuosos, né? E aí fica esse debate aí, tipo assim, a gente quer incentivar realmente que seja tudo puramente egoísta, ou vamos abrir brecha para que seja altruísta e que seja nuanceado, que as pessoas... contextualizado, né? Às vezes uma ação egoísta dentro de um contexto vale a pena ser virtuosa, às vezes uma ação altruísta dentro de um outro contexto é uma virtude também. Então, sabe, é o tipo de coisa que, tipo assim, é muito subjetiva pra gente realmente chegar a uma conclusão, sabe? É melhor deixar que o mercado resolve isso aí. Mas o que eu penso assim, o mercado de certo modo resolve, mas acho que as pessoas têm que entender o mercado em dois componentes. Um dele que é a questão vamos assim, da resposta, da seleção mesmo, uma certa espécie de seleção, análoga à seleção natural, que vai filtrar aquilo que vai ser valorizado e o que não vai, mas também você tem a atividade empreendedora, né? Antes de você filtrar alguma coisa, antes de selecionar alguma coisa, você precisa ter uma oferta de alguma solução, precisa ter alguma proposta. Então, mesmo que você tenha um mercado de ações, essas ações vão ser selecionadas de um pool de iniciativas pessoais. Essas iniciativas vão ter que... Você vai ter que dizer o que embasa a sua iniciativa, entendeu? Você não vai poder embasar a sua iniciativa no resultado da seleção delas no final. Você está botando a carroça na frente dos bois, né? Por exemplo, a seleção natural, ela tem como base a eficiência da distribuição de informação com retorno de energia, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o pessoal da biologia fala. O objetivo da evolução é a performance de energia. Coisas com gasto menos são mais incentivadas. Enfim, mas quando a gente fala de ações também, a gente vai pensar, tipo assim, beleza, qual que é o quesito que a gente vai estar usando para filtrar esse mercado aqui? Então, realmente, vai ter que ter gente testando que o quesito é uma coisa, gente testando que o quesito é outra, para ver qual que vai levar ao melhor resultado ali. Até porque se você não tiver um quesito, você não sabe nem mensurar se o resultado foi bom ou ruim, né? Exatamente. É um grande... Por mais que você queira ser o mais objetivo possível, sei lá, eu vou analisar a caneca. Eu preciso decidir por onde que eu vou começar. Eu vou começar por baixo, por cima, não tem. Sim. Você vai ter que assumir responsabilidade em algum momento. Por onde que se começa. Aí, tipo, eu falei assim, desde que o mercado resolve, no sentido de, tipo, pô, eu não posso impor isso para as pessoas. Mas dentro do meu ciclo social, eu tenho, sim, os meus quesitos que eu filtro. Quem não tá compatível ali, cara, tchau, sabe, meu ciclo, eu não quero você perto, não. Então... Agora você me lembrou da coisa dessa vida de administrador de grupo, né? Tem sempre um caso, acho que quase toda semana tem um caso assim. Chega alguém lá, você cria um grupo, esse grupo aqui é sobre fabricação de queijo. Aí chega um cara lá falando, sei lá, de amendoim. Você fala, cara, não tem papo de amendoim aqui. Ah, mas você não é anarquista? Você não leu? Eu não entendo. Grupo de fazer queijo lá e o cara posta foto do pinto. Porra, vai tomar no colé. Aquela coisa, por exemplo, bicho, é uma sociedade, bem-vinda à sociedade de contratos, né? Você leu, você entrou, agora aguenta bronca. Se controla, né? Tem gente que desvirtuar a anarquia também. Ela deixou de ser a descentralização do controle para ser a falta de regras. Eu não sei quando, nem quem que fez isso, mas, cara, se você estudar a história da anarquia, nunca foi sobre não ter regras. Nem os clássicos ali,
Acho que talvez só o Kropotkin, porque ele era um maluco absoluto. E tem alguns, sim, mas eu acho que o Kropotkin, principalmente, tinha aquele negócio de não, tem que fazer bagunça, quebrar tudo mesmo. Mas acho que os mais sãos, assim, nunca foi sobre baderna, é sempre tipo assim, não, deixe que os indivíduos se organizem e não tenham controle central. Só isso, só isso, sabe? Até o pessoal que fica não pode ser ANCAP porque implica uma hierarquia. Não, o cara só falou que não tem que ter um controle central coercitivo. Proudhon já falava isso. Existem existem pessoas que são feitas para obedecer e outras que foram feitas para liderar. O importante é que os líderes não se imponham sobre os liderados, né? Sempre foi isso. Perfeito. Mas é isso aí. Acho que dá para fechar. E queria agradecer mais uma vez a presença do Big Dev aí, contribuiu bastante com a discussão. Acho até que rendeu mais até do que eu esperava, tudo isso. Que bom. Foi muito da hora. E não sei, recomendar mais uma vez aí que vocês não quiserem só discutir isso, mas também quiserem aprender alguma coisa sobre programação de jogos, ou até só jogar, confira o canal dele aí, o lançamento dele, o Fermi Parallax. E é isso aí. Até espero que tenha outras participações e vamos ver o que acontece. Pode me chamar, que agora com a release do Fermi eu vou ficar ainda o resto do mês aí com noites à toa para conversar. Então, inclusive depois, assim, a hora que você quiser me chamar, a gente arruma um tempo. Muito de boa. Muito da hora. Então, isso aí. Obrigado de novo. Parabéns pelo lançamento. Pelo trabalho de uma maneira geral, que eu acompanho também, tanto seu quanto de Quest. Gosto bastante. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Pode falar também? Pode falar. Eu queria agradecer também o convite, cara. Muito massa, porque, tipo, quando a gente tava discutindo ali no Twitter, eu tava, com o pé atrás, assim, de caralho. Que não quero, tipo, antagonizar o sapo, cara. O cara é muito massa. Aí quando você falou, vamos conversar vamos fazer uma stream pra gente conversar. Caraca, agora sim, vou deixar claro que a gente tava concordando e discordando, sabe? E mesmo se a gente estivesse discordando, isso não seria motivo pra gente se dissociar assim. E, cara, muito bom ter sido convidado aqui. O papo rendeu muito bem também, é muito massa. Eu acompanho também o seu trabalho em várias coisas, principalmente o Chopacast. E, cara, parabéns aí, principalmente por estar trabalhando em divulgar essas coisas mais underground, assim. Acho que tu é o cara que eu mais compro ideias underground no Twitter, sabe? Eu vejo, tipo, muitos projetos tipo Minds, outras coisas assim, eu acho muito massa. E parabéns pelo trabalho também. Espero que seja bem sucedido e, novamente, muito obrigado pelo convite. É também meu interesse egoísta que deixar essa conversa mais bem resolvida. Porque realmente é um formato melhor para discutir isso. E eu me satisfaço com isso também. Mas é isso aí. Obrigado quem assistiu e até a próxima. Isso aí. Valeu, galera.